Bom dia, meus amados do Facebook e também do YouTube. Chegou o momento de nós participarmos de mais uma ministração e que essa ministração venha nos fazer crescer espiritualmente e nos fortalecer em graça. Amém? Então, meus amados, sejam todos bem-vindos a esta sala espiritual. A Igreja de Cristo, ela não é quatro paredes e um teto em cima. A Igreja de Cristo é por onde estiver gente reunida nesta palavra, é a Igreja de Cristo, porque é Ele que ministra. Amém, meus amados? Então, eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, para que outras pessoas venham chegar a esse vídeo, né? Que tanto o Facebook, tanto o YouTube venha expandir esse vídeo através de um like seu, através de uma compartilhação, né? Vou pedir para você se inscrever lá no meu canal, em Nova Aliança, para que o YouTube venha fazer esse canal crescer e assim esse vídeo venha aparecer nas páginas, em outras páginas, né? Em outros canais, porque foi assim que eu alcancei essa graça, através de um vídeo no YouTube. Amém? Bem, meus amados, o tema do nosso estudo hoje é a supremacia graça. A supremacia graça. E para isso, para nós dar início nessa supremacia graça, vou pedir para você abrir sua Bíblia no livro dos Efésios. Efésios, capítulo 1. Versículo do 18 ao 21. Versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, a qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, meus amados, Paulo pregando os Efésios e falando para eles ter esperança em alcançar a herança deles, que é as promessas que Deus tinha prometido, que por mais que Cristo já tinha sido oferecido na cruz, mas as promessas ainda precisavam ser realizadas, finalizar, né? Deu início na cruz, mas só terminou no ano 70, amém? Da sua herança nos santos. 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. 20. O qual excedeu ele, né? O qual excedeu ele em Cristo, ressuscitando diante os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Meus amados, esse versículo 20, quando você lê sem entendimento, sem a revelação da graça de Cristo, nos dá a entender que lá no céu tem mais de um trono. E eu posso te garantir que não tem, né? Lá no céu não tem mais do que um trono, é um trono só. Porque só tem um Deus só. É aí que você começa a entender que não houve um filho especial. Era Deus estava manifestado naquele corpo. Então ele fez a obra aqui e voltou e sentou no seu trono. Amém, meus amados? Porque se nós não ler as coisas com os olhos iluminados, aqui dá a nos entender que lá no céu tem mais que um trono, né? Dessa direita aqui, cadê? Vamos ler de novo. O qual excedeu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos
e fazendo-o sentar à sua direita no lugar celestial. Essa direita aqui vem do termo, acho que é grego, é trono de direito, trono de poder. Então ele voltou e sentou no seu trono de poder de direito. Entendeu? 21. Acima de todo principal, acima de todo principado, né? Acima de todo principado, não é o sistema religioso, quando fala essa palavra principado, já leva para o lado de Satanás. Não existe Satanás. O principado aqui é uma pessoa que manda, que tem poder de mandar. Que nesse caso, que podemos ver no caso os sacerdotes, né, que existia ainda, ou nos governos, né? Principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, né? É por isso que às vezes eu falo para as pessoas, nós temos que, quando lemos a Bíblia, ler ela no seu tempo. Você vê que Paulo fez questão de fazer essa observação aqui, ó, referir não só no presente século que eles viviam, né, no presente século, mas também no vindouro. Então é uma palavra que passou para nós, esta palavra aqui passou para nós, é uma palavra. Esse versículo aqui é um daqueles poucos versículos, né, que não virou história. Você está me entendendo? Porque a maioria do que está escrito aqui virou história, que já aconteceu. Mas Paulo está dizendo aqui, ó, o poder dele não só está em nós aqui no nosso presente século, mas também nos vindouros. Amém? Vou ler o 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então, esse foi o poder que ele deu à igreja. A igreja não reconhece isso. A igreja, os crentes, o sistema religioso não reconhece que eles são seres espirituais, né? Que o poder que estava em Cristo, ele pôs debaixo dos pés e nos deu a igreja. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser, né, o cabeça de sobre todas as coisas, e o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Não é um pedaço de pão, é o seu corpo. A igreja é o corpo e ele é o cabeça. Aí no sistema religioso levanta um pedaço de pão, uma hóstia, e diz, o corpo de Cristo. Está enganando você. Do seu corpo, a plenitude dele, a plenitude daquele que o tudo enche em todas as coisas. Amém? E para nós continuar, abra sua Bíblia em Gálatas, um livro antes. Gálatas, capítulo 2, versículo 20 e 21. Versículo 20. Logo já não sou eu quem vive. Vou ler o 19, meus amados. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Então, a pessoa que vive, é o que a palavra está nos dizendo aqui, né? A pessoa que vive
na lei, praticando obras da lei, ela está morta para Deus. Ela não está frutificando para Deus. Para frutificar para Deus, ela tem que estar o quê? Em graça. A fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé, a fé no Filho de Deus, e que se ama, no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por nós. Se entregou por mim, né? A si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, se você, as pessoas que querem praticar a lei, querendo se justificar na lei, guardando o sábado, não comendo carne de porco, não, essas coisas todas aí que os homens proíbem eles comerem. Dando dízimo, fazendo jejum, batizando nas águas, tudo era obras da lei. E se eu for me justificar por essas coisas aí, Cristo morreu em vão. Então não adianta eu ficar, eu te amo, eu te adoro, eu te adoro, praticando coisas contra Cristo. Porque praticar a lei é contra Cristo. E o livro de Tito, capítulo 1, versículo 1 e 2, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. 2. Na esperança da vida eterna. Você vê que eles no ano 68, foi o ano que escreveu esta carta, eles viviam numa esperança, a esperança de verem a volta de Jesus. Mas Paulo morreu no ano 68, mataram ele no ano 68, né? Acho que um pouquinho antes de ter escrito essa carta. Então Paulo, ele e todo aquele povo, né, eles viviam nessa esperança de ver a volta de Jesus. Esperança que se vê não é esperança, porque Jesus voltou no ano 70 e julgou o povo de Israel, que era isso que ele vinha fazer, ele prometeu vir fazer, vir julgar o povo de Israel, não era a igreja. A igreja, ele nunca falou de julgá-la, porque a igreja ela foi absorvida direto. A igreja não passou e nem passará por julgamento. Porque, infelizmente, nós vemos nessas redes sociais, para mim, um escândalo, né? Pessoas que dizem ser conhecedor da palavra e esperando Jesus voltar, sendo que pelas profecias e pelos históricos de Israel, ele voltou no ano 70, né? Até mesmo quando ele estava vivo, ele falou, aqui, mostrando para os apóstolos, aqui não vai ficar pedra do templo, mostrando o templo, aqui não ficará pedra sobre pedra. E cadê o templo? Não existe mais. Então, se Jesus não voltou, todas essas profecias foram mentira. Mas as profecias eram verdade e os históricos contam a verdade da volta de Jesus. Então não tem como negar, não é verdade?
Na esperança da vida eterna, na esperança, eles só podiam contar com vida eterna após a vinda dele. Amém, meus amados? Após a vinda dele, da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Amém? Versículo 3, eu vou ler o 3 também. Versículo 3: E em tempos devidos manifestou a sua palavra, mediante a pregação que foi confiada por mandato de Deus, por mandato de Deus, nosso Salvador. Vou ler o 4. E a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém, meus amados? Então é bom que a gente vamos conhecendo. Esse é o Evangelho do cristão, o Evangelho que nos mostra claramente o poder desse Evangelho, do Cristo ressuscitado, que está em mim, está em você. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, do 18 ao 23. Versículo 18. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente é presente hoje ou presente no tempo de Paulo? Presente no tempo de Paulo. Porque tenho para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Você vê que eles não vivem em graça ainda, plena graça. Por quê? Porque por conta da lei que estava cruzando a aliança da graça. Então, a lei, por sua força, obrigava eles a fazer coisas que não eram da graça. Por exemplo, Paulo, ele raspou a cabeça, ele fez voto, entendeu? Porque por conta da lei que estava no seu vigor. Mas no ano 70 ela deixou totalmente o seu vigor. 18, ser revelado em nós. 19, a ardente expectativa. Você vê como eles viviam naquela ardente expectativa do Filho de Deus, de Jesus vir, voltar como ele prometeu. Porque só após a volta dele é que ia ser justificado todas as coisas. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Só aí ia ser revelado quem era filho e quem não era. A revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro. E infelizmente a igreja se deixou voltar para o cativeiro, para o cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Dos filhos de Deus. Então, quando eu leio isso aqui, que eu vejo uma pessoa do sistema dizendo que
tem que praticar a lei, tem que guardar sábado, tem que dar dízimo. O que é que a palavra me diz? O que é que eu vejo com isso? Que eles não são filhos, nem todos são filhos. Não foram resgatados, não é filho. Foi os filhos abandonados na lei. 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. 23. E não somente ela, mas também nós. Nós quem? Eles. Agora eles futurizam a palavra e pega para a igreja, como se a igreja vivesse essa esperança. Também nós, que temos as primacias, né? As primacias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filho. Jesus já foi sacrificado. E eles aguardando a adoção de filho, porque tudo ia acontecer depois da volta. É por isso que você vê os crentes aí nesse tormento, né? Esperando a volta de Jesus, nesse tormento, e vive nesse conflito, porque eles não entendem isto, que Jesus já voltou. Eles não entendem. Por mais que você queira explicar, leia para eles, eles não aceitam. E se a pessoa entende que Jesus não voltou, vai ter o quê? Conflito. Vai ter conflito. Né? Sem dúvida vai ter conflito. Mas os que são de Cristo, que vivem em graça, não tem conflito nenhum. Vive em paz. Vive no reino de Cristo, em paz, alegria, sem conflito. No sistema é Satanás, até nas moças que voam, eles vê Satanás. Você vê o tamanho do conflito deles. Em graça, nós dormimos e acordamos em paz. Porque na vida de um cristão não tem Satanás. Igualmente gememos em nossos íntimos, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. A redenção do nosso corpo. Amém, meus amados? Abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus, capítulo 1. Versículo 13 e 14. Versículo 13. Ora, a qual dos anjos, né? Ora, qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado de teus pés? A qual dos anjos? Você vê que na velha aliança, Pedro, Maria, todo aquele povo que da velha aliança vivia pregando lei ainda, mesmo depois da morte de Jesus. Então, na velha lei, a gente vê anjo. Quem está na lei é outra coisa que você vê, outra questão que você vê dentro do sistema religioso, outro conflito, né? Quem está na lei vê anjo. Não tem jeito para eles ver espiritualmente. Anjo, ele pode ser visível. Que no caso da lei, os anjos no caso da lei, quem era? Começou por quem? Por Moisés. Moisés estava como anjo no meio deles. Depois veio o sacerdote e outros, né? Então, anjo apareceu para Abraão. Então, no velho pacto, era um pacto ministrado por anjo. Não era ministrado pelo Espírito. Era ministrado por anjo.
Por isso que a palavra nos diz aqui, ó, ora, qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. 14. Não são todos eles espírito ministradores? Então, os anjos eram um espírito que podia se fazer carne, aparecer como carne, né, nos seus olhos. Apareceu para Abraão, apareceu para o monte, para Pedro, para Tiago, apareceu como anjo. A Maria, no outro dia da morte de Jesus, que ela foi até o túmulo, ela viu o que lá? Anjo, 2 anjos na porta. É para você enxergar, meus amados, a diferença de quem vive na graça e de quem vive na lei. Essa é a diferença. Né? Então, nesse pacto que nós vivemos hoje, é um pacto ministrado pelo Espírito Santo. Por isso que ele está em mim, está em você, está em todos nós. Quando eu não aceito isso e vou viver a lei, eu vou ver anjo. Eu preciso ver anjo. Eu preciso ver um pastor como anjo. Está me entendendo? O porquê que os crentes chamam o pastor do anjo da igreja? Porque eles estão na lei. Na lei era ministrada por anjo. Na graça não. Então são esses pontos que nós temos que enxergar esses pontos. Se você quer viver uma graça, a supremacia da graça na sua vida, você tem que reconhecer esses pontos. Quem é, você precisa reconhecer. Quem é que está em você ministrando isso? É o Espírito Santo. Não é anjo. Né? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor do que hão de herdar. Qual é a palavra? Não herdaram ainda. Depois da morte de Jesus, depois do sacrifício, hão de herdar. Se a morte de Jesus, o sacrifício da cruz, fosse o ponto único da nossa salvação, da salvação de todos, Paulo estava escrevendo aqui como herdaram. Eles herdaram, mas não. O que é que está escrito? Hão de herdar. Então, quando você está na lei que não enxerga o Espírito Santo, né, você precisa ver anjo, precisa de Jesus voltar, então o conflito é grande. O conflito é grande. Né? Eles precisam de salvação, nós da graça não precisamos, já temos ela. Nós da graça não buscamos salvação, nós já temos ela. Então, são esses pontos, meus amados, que nós precisamos abrir os nossos olhos, o nosso entendimento. Né? Não são todos espíritos ministradores enviados para serviço a favor do que hão de herdar a salvação? Herdar a salvação? Então, meus amados, para nós continuar, abra a sua Bíblia, o livro de Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Aos quais Deus quis dar, eu vou ler o 26, o ministério que estiveram estava oculto, esse ministério da graça, esse mistério da graça estava oculto. Passou por Abraão, passou por Moisés, passou por todos. Passou por Pedro, passou por Tiago, porque estavam na lei, estava oculto para eles. Estiveram oculto dos séculos e das gerações. Agora quem está escrevendo aqui, agora que nós estamos lendo,
Ou agora, no tempo de Paulo, que ele estava pregando para os Colossos. No tempo de Paulo. Agora, todavia se manifestou. Manifestou ou vai manifestar? Manifestou há 2000 anos atrás já. Então, mas isso, para você viver essa supremacia graça, você tem que crer, você tem que entender que você precisa sair da lei, ou senão você não vive ela. Oculto dos séculos, das gerações, agora todavia se manifestou aos santos, aos quais Deus quis dar. Eu não precisei ir buscar. Quando eu ia buscar, enquanto eu estava indo buscar, Ele nunca me deu. Fui eu parar de buscar, automaticamente Ele me deu esse conhecimento. Porque, meus amados, Deus não é algo que se possa buscar. Deus não é um objeto que você possa procurar e achá-lo. Meus amados, vamos viver em graça e entender e termos o mesmo entendimento que Deus, né? Quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, que somos nós, entre os gentios, isto é, Cristo na igreja. Vamos para a igreja buscar Deus, vamos para o templo de Salomão buscar Deus, é isso? E falando nisso, até Tiro teve lá dentro do templo de Salomão esse dia. Quem viu essa história aí? O lugar tão santo, tão de paz, que até Tiro, até a gente foi vítima lá, né? Tiro, mas meus amados, cadê o Deus deles? Meus amados, Tiro dentro do templo. Você imagina isso? Isso é porque é a casa de Deus. Se não fosse. Onde nós paramos? Colossenses, né? 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da sua glória desse ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós. Cristo em mim, em você. Vê se você tem esse entendimento, vê se numa igreja evangélica te passa esse entendimento. Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nos anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Perfeito, apresentamos todo homem, a glória, a graça de Deus, ela apresenta o homem perfeito diante de Cristo, porque nós fomos lavados. Então, a igreja de Cristo está perfeita. Isso das igrejas, não, eu não sou perfeito, eu tenho meus erros, eu não sou perfeito. Por quê? Eles não enxergam o Espírito, eles enxergam a carne. A carne não é perfeita, nunca vai ser. Mas a carne não tem salvação para a carne, é para o Espírito. Hebreus 8. Hebreus 8, versículo 13. Quando ele diz nova, torna antiquada, ou seja, não presta mais.
Quando Cristo diz que nós vivemos numa nova aliança, a outra, não é que a outra sumiu do mapa. Não, ela não presta mais, está aí. Está aí, todo mundo pratica ela, mas não para Deus, ó, não presta mais. É o que está escrito aqui, ó. Quando ele diz nova, né, nova aliança, torna antiquada a primeira. O velho, a primeira aliança. O Velho Testamento com suas leis, com tudo. Aqui não está separando algumas coisas. Não está separação, aqui não tem separação de algumas coisas. É tudo. O Velho Testamento com tudo que existia. Torna-se antiquado e envelhecido. Não presta mais. Envelhecido está preste a presta atenção, meus amados. Está preste, não tinha desaparecido ainda. Está preste a desaparecer. No ano 68, Paulo escrevendo isso aqui, né? A velha aliança não tinha desaparecido ainda, né? Ele estava lá cruzando com a graça. Mas Paulo está dizendo, olha, ela não presta mais, está envelhecida, ela está prestes a desaparecer. O que era o objeto mais sagrado da antiga aliança era Deus, para eles era Deus na terra, o templo. Cadê o templo? Desapareceu, assim como Paulo está dizendo aqui, ó, está prestes a desaparecer. Desapareceu no ano 70. Paulo escrevendo isso aqui no ano 68, preste 2 aninhos, preste a desaparecer. E desapareceu. Desapareceu ou não desapareceu? Desapareceu. O tempo foi abaixo, com os seus sacerdotes, com tudo. Acabou tudo. Mas, infelizmente, o sistema religioso não vê isto. Hebreus ainda, estamos no capítulo 8, capítulo 10. Capítulo 10, versículo do 4 ao 9. Porque é impossível que o sangue de touros, né, o sacrifício que eles faziam lá, né? É impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecado. É impossível. Remova o pecado. Por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste. Não quiseste. Antes, um corpo me formaste. Então, o que é que você está vendo aqui? Sacrifício, ele estava cheio dos sacrifícios da velha aliança. Ele desceu, Deus desceu essa terra em espírito. Precisava o quê? Cadê o corpo? Sacrifício entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste. Antes, um corpo me formaste. Um corpo, então foi formada o corpo, que era quem? Jesus de Nazaré. E quem estava nele? O próprio Deus. Não é o que está dizendo aqui? Um corpo me formaste. Hebreus 10, nós estamos, né? 4, versículo 5. Por isso, olhamos você, versículo 6. Não te deleitaste com holocausto e oferta pelo pecado. 7. Então eu disse, eis-me aqui. Eis-me aqui. Deus, presta atenção, meus amados. Presta atenção no entendimento. Deus em seu espírito desceu essa terra, formou um corpo, né? É o que nós lemos, um corpo me formaste. Formou um corpo,
E esse corpo, ele estava com todo o poder, porque era Deus realizando tudo naquele corpo. Tudo que Jesus de Nazaré realizou, foi o próprio Deus que realizou. Porque ele estava naquele corpo. Ele está dizendo aqui, eis que estou, o corpo, né? O corpo, Jesus de Nazaré. Então eu disse, eis-me aqui, eis aqui estou, né? Jesus de Nazaré, eis aqui estou. Tu me formaste um corpo, eu estou aqui. Eis aqui estou, no rolo do livro. O Jesus de Nazaré era o Messias, né? O Messias, que as escrituras, das sagradas escrituras, dizia que ia vir. O que era que o rolo do livro, era que o rolo do livro falava, o rolo que era a antiga aliança? Estou no rolo do livro, nas escrituras, né? Falava dele. No rolo do livro está escrito a meu respeito. As escrituras estava escrito a respeito do Messias. E quando o Messias voltasse, quando o Messias viesse, né, ia ser o fim. O fim de quê? Do mundo? Que nem os crentes pregam? Não. O fim daquelas coisas religiosas, de sacrifício, de oferta. Ia ser o fim de homens para mandar em homem. Ia ser o fim. A meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então o corpo estava ali para fazer a vontade de Deus, né? Ó Deus, a tua vontade. 8. Depois de dizer, como acima, aqui que nós lemos aqui, no versículo 7, depois de dizer, como acima, sacrifício e oferta não quiseste, nem holocausto e obrações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Não é segundo a graça. Não é segunda graça, segunda lei. Nós vamos ler até o 11, né? Até o 9, aliás. Segunda lei. Então acrescentou. Então Jesus acrescentou, falou para o próprio Deus, né? Ele conversando, a carne conversando com Deus que estava nele. É como nós conversamos com o nosso Espírito, com o Espírito Santo que está em nós. Então acrescentou, eis-me aqui, estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove ou deixa? Remove, tira fora. Remove o primeiro. É para remover ou é para deixar? É para remover. Remove o primeiro. Para estabelecer o segundo. O segundo pacto. Remove esse primeiro pacto cheio de lei, cheio de ordenança, obrações, sacrifício, sangue de bode, homem para mandar em homem. Remove ele, tira tudo. É o que está escrito? Mas os crentes não aceitam. E o que é que eu posso fazer? Como menos. Mas eu estou lendo. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. E no ano 70 foi removido o templo onde se fazia tudo isso aqui. Se oferecia sangue de bode, sangue de touro, se oferecia dízimo, se fazia obrações, né? Que é lavagem, né? Fazia tudo isso aqui. No ano 70 Deus, através da espada do romano, removeu tudo. Aí ficou o quê? A graça pura. Ficou a supremacia graça para que nós tomássemos posse e vivemos essa graça maravilhosa, que é essa graça, sem a lei. Amém, meus amados?
É, Hebreus, nós estamos em Hebreus 9, Hebreus 10, volta no 8. Não, no 8 nós já lemos. Nós estamos no Hebreus 9. Tanto Hebreus aqui para mim, que já está perto, versículo 10. Então nós estamos no 10, né? Hebreus 8. Hebreus 8, do 9 ao 11. Versículo 9. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, a aliança do velho pacto que Deus fez com seus pais, com o povo judeu, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Eles não cumpriram a aliança e Deus deixou quieto, mas lá na frente ele ia cobrar. Versículo 9, né? 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias do julgamento, do juízo. Não era antes, era depois do juízo. Aqueles dias, diz o Senhor, na sua mente, hoje, se tirar isso aqui, para mim não faz a mínima falta, porque o Evangelho de Cristo está escrito na minha mente, imprimido na minha mente. Naqueles dias, na sua mente imprimirei as minhas leis, não é mais páginas amarelas. Acabou tudo, meus amados, acabou tudo. Como é que os crentes não veem isso? Não? As minhas leis. Também sobre o seu coração. Coração é o quê? Quando se fala em coração, está falando de quê? De entendimento. No seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão, não era ainda, né? Serão, a palavra está no futuro. E eles serão o meu povo. 11. E não ensinará jamais. O pastor ensina, o nosso pastor, o nosso presidente, o nosso profeta. Olha o que é que diz a palavra. Depois da nova aliança, não ensinará jamais. Não precisa. Todo mundo vai entender, porque o Evangelho está na mente. E não ensinará jamais cada um o seu próximo. Não ensina mais. Nem cada um o seu irmão. Não precisa mais. Dizendo, conhece o Senhor? Vem aqui conhecer Deus, vem aqui, é só aqui que tem Deus. Conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão. Todos me conhecerão. Desde o menor deles até o maior. Então, se todos conhecem Deus, a turma vai para a igreja para conhecer Deus. Se todo ele está dizendo aqui, depois daqueles dias, todos vão me conhecer, então, para que igreja? Amém, meus amados? Hebreus 8 nós estávamos. Hebreus 9. Hebreus 9, do 6 ao 10. Versículo 6. Ora, depois de tudo isto, assim preparado, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente entra no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância,
Pecado de ignorância do povo. 8. Querendo com isso dar a entender, né, na velha aliança, você vê, isso aqui é um relatório do que está acontecendo entre a velha aliança e a nova. Então a velha aliança, com os sacerdotes tudo lá no templo, fazendo oblações, jogando sangue para tudo quanto é lado, né? O que era que estava dando a entender? Que a graça não chegou ainda. Certo? A graça não tinha chegado ainda. Vendo, se você está vendo lá tudo lá, né? A graça não tinha chegado. Continuamente entrar no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. 7. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, sem sangue, uma vez por ano, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. 8. Querendo com isso dar a entender. Dá a entender o Espírito Santo que ainda o caminho, né? Ainda o caminho do santo lugar não se manifestou. Então Jesus tinha sido crucificado, a lei espiritual já valia, né? Mas tinha a lei física. Então, com esse cruzamento aí, quem estava em graça, procurando andar em graça, né? Naquela transição toda ali, dava a entender que a graça não tinha chegado ainda, porque a lei obrigava a turma a participar daquele sacrifício, fazer aquele sacrifício todos, tomar banho, orações, tudo, né? Então dava a entender que o Espírito Santo não tinha se manifestado ainda, o caminho, o santo lugar não tinha se manifestado ainda. Enquanto o primeiro tabernáculo, o templo, enquanto o primeiro tabernáculo continuava erguido. Meus amados, me ajuda aí, pelo amor de Deus, a ignorância dos crentes, do sistema religioso, tudo, né? Então Deus derrubou tudo, não tem mais templo. O que é que o povo fizeram? Ergueram o templo. Meus amados, me ajuda aí, meus amados. Esses caras, eles estão a favor de Cristo ou estão contra Cristo? Estão contra. Porque Cristo derrubou, usou as espadas do romano e derrubou aquilo lá. O maquinário, usou o maquinário e derrubou aquilo lá, como ele profetizou. O que é que o homem fez? Ergueu tudo de novo. E diz que é de Deus isso aí. Aí manda os crentes buscar Deus lá, eles vão. Pelo amor de Deus. O tabernáculo continua erguido. 9, vamos ler o 9? Senão vamos ler até o 10, né? 9. E isso, né? Paulo escrevendo isso aqui no ano 68. É isso, uma parábola para a época presente deles. Não era nossa, é deles lá. Uma parábola para a época presente deles, que eles viviam lá. Presente. E segundo esta parábola, né? Se oferecem tanto dons como sacrifício. O dom pertence à graça, então estavam os dois cruzando aqui. Pela graça, dom. Pela lei, sacrifício. Sacrifício, embora estes, no tocante à consciência, sejam o quê? Ineficazes. Serviam mais para nada. Ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Então não adianta você ir para o culto, que lá não tem perfeição, meus amados, me ajuda aí. Não tem como se aperfeiçoar num culto.
Vamos ler o 10, vamos, né? O 10, versículo 10. Os quais não passam de ordenanças da carne, ordenança da carne, baseadas somente em comida e bebida e diversas adoções, imposta até o tempo oportuno da reforma. Não tinha feito ainda. Tinha dado o começo, mas não tinha terminado. Da reforma. Quem fez a reforma aqui? Segundo o que está escrito aqui, quem foi que fez a reforma? Cristo. E como é que os crentes dizem que foi Constantino? Pois é. É para você ver o tipo de evangelho, o evangelho farisaico que o sistema religioso segue. Um evangelho farisaico. Mateus, abra sua Bíblia em Mateus. Mateus 25. Mateus 25, do 1 ao 5. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. É uma parábola aqui, né? Será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Preste atenção, meus amados, você está lendo? Isso aqui é Velho Testamento. Quem era noivo? A igreja, ela não tem mais noivo, ela tem marido. É Cristo o marido da igreja. Aí as pessoas, na lei, prega que é a noiva. Que na lei, Jesus de Nazaré era a noiva. Era o noivo, né? A 10 virgens que tomando suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 2. 5 delas eram nécia e 5 prudente, né? 3. As nécias, ao tomar as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. 4. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. 5. Entretanto, o noivo foram, entrando o noivo, foram todas, tanto as nécias, sem ser nécia, todas. Você está me entendendo? Foram todas tomadas de sono, todas dormiram. Tanto as nécias como as que não eram nécias, todas dormiram. Tomada de sono e adormeceram. 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saia ao teu encontro. 7. Então se levantaram todas, aquelas virgens, e prepararam as suas lâmpadas. 8. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. 9. Ixi, não ia ler tudo isso aqui não. Já comecei, eu vou ler mais um pouco. Se apagando, mais as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outra. Ide diante aos que ouvem e comprai. Você chega na igreja aí, você compra esse azeite rapidinho, né? Porque eles fazem campanha em cima disso aqui. Então pega o azeite e fica vendendo o povo da igreja. 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo,
e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou as portas. 11. Mais tarde chegaram as virgens, nessas clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. 12. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vos não conheço. A igreja está clamando Jesus de Nazaré. Quando chegar o momento delas precisarem do Cristo, o que é que ele vai dizer? Não conheço vocês não. Vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Mas eu vou parar aqui, senão vamos ver. Eu queria chegar numa parte aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, senão está dando uma hora, já deu uma hora. Volta a sua Bíblia, abra a sua Bíblia lá em Hebreus novamente. Hebreus 10. 10, 36, 37. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Bem, todo quem vive na graça sabe que a nossa salvação não é por perseverança, é por graça. É por graça, né? Alcanceis a promessa. Então, essa perseverança, quem estava vivendo, necessitando dessa perseverança? Eles, lá em 68, a necessidade da perseverança de ver a volta de Jesus, que voltou no ano 70. Eles sim. Então, pregar isso aqui para a igreja hoje é uma ignorância. É uma ignorância, por isso que a igreja está aí, ó, cega. Até pessoas que dizem ser conhecedora da palavra está aí, ó, esperando Jesus voltar. Por quê? Eles futuraram a palavra de 2000 anos atrás para o dia de hoje. Aí essa volta nunca vai acontecer. Nunca. Porque já veio no ano 70. E está aí a igreja esperando, né? A vontade de Deus, alcanceis a promessa. 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, 2000 anos se passaram, e a igreja, por ter futurizado esta palavra, continua esperando Jesus voltar, e não vai voltar nunca, porque ele já voltou. Futuriza a palavra e isso que acontece, né? Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá. Pouco tempo. Mas Paulo, 2000 anos, Paulo. Quem manda a igreja ser cega, não saber ler. Estão aí esperando. Aquele que vem virá e não tardará. Paulo, 2000 anos se passou, Paulo. Está a igreja esperando aí. Quem manda? Aí Paulo responde: quem manda eles futurizar a palavra? Vão futurizar? É isso que acontece. Amém, meus amados? Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Estamos em Hebreus 10. Volte em Mateus 24. Nós estávamos lá no 25. 24 tem umas 3 passagens curtas aqui, para nós terminar e tomar nosso café. 24, 34 é um versículo só. Em verdade vos digo que não passará. Olha as profecias mentirosas que os crentes dizem. Os crentes dizem que é mentira. Então, se Jesus não voltou, isso aqui é mentira.
É uma mentira. Preste atenção, você, olha. Uma profecia, o pau pode torar, mas a profecia não pode falhar, meus amados. Olha a profecia que os crentes dizem que é mentira aqui, ó. Porque se Jesus não voltou, essa profecia é mentira. Ó, 34. Em verdade vos digo. 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Jesus de Nazaré, nos dias da sua carne, fez essa profecia, né? Não passará os seus fugitivos da escola. Esta está no singular. Não é a futura geração, é esta. Jesus falando que não passaria daquela geração que eles viviam. Esta geração sem que tudo ou só um pouquinho. Aqui está escrito tudo. Não passará esta geração, a geração que ele estava vivendo, se ele não voltou. Isso aqui é mentira, né? Esta geração sem que tudo aconteça, tudo isto aconteça. Todas as profecias sobre a sua volta aconteçam. Se ele não voltou, está aí, ó. Uma profecia mentirosa. Mas não é que a profecia é mentirosa. A profecia é verdadeira. Quem é que está mentindo aqui? Os cães aí fora. É Tiago, outro pregador da lei. Tiago 5. Tem mais duas? Essa e mais outra. Tiago capítulo 5, versículo do 7 ao 9. Versículo 7. Sede, pois, irmãos. Tiago está falando conosco hoje, ou ele estava falando com os irmãos deles lá há 2000 anos atrás? Falando com eles 2000 anos atrás. Sede, pois, irmãos. Agora futuriza, pega essa palavra dentro da igreja. Sede, pois, irmão, vigilante, seja, pois, espera. Não faça isso. É Tiago que está falando com os irmãos, seus irmãos hebreus, seus irmãos judeus. Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Meus amados, se Tiago não estava falando com seus irmãos, seus irmãos judeus, para que ele ia escrever isso aqui? Para quê? Se não era para eles. Tem cabimento uma coisa dessa, Tiago? Você escrevendo uma coisa que não era para o teu povo, e tu dizendo com ele, está falando. Tiago está aqui, ó. Então, se essa palavra, se Jesus não voltou, nós vamos ter que trazer Tiago de volta. Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o Salvador aguarda com paciência. O lavrador, né? Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Amém, meus amigos? Versículo 7, né? Vamos ler até o 9. Versículo 8. Sede vós também paciente. Tiago está falando com quem aqui, meus amados? Com os judeus. Sede vós também paciente e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está longe, daqui a 2000 anos, 3000 anos, 4000 anos. É isso? Tiago está bêbado aqui, então? É isso, meus amados? Tiago está bêbado, estava bêbado, para não saber o que estava falando?
A vinda do Senhor está próxima. Como próxima, Tiago? 2000 anos se passaram, Tiago. A vinda do Senhor está próxima. Versículo 9. Irmãos, não vos queixeis uns aos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Tiago, eu acho que estava bêbado mesmo, né? Porque se o juiz, que era o Jesus de Nazaré, estava às portas, passou Deus 2000 anos e o juiz não chegou, Tiago, eu acho que estava bêbado mesmo. Você imagina, você vê, meus amados, a embriaguez, Tiago não estava bêbado. Quem está bêbado é as igrejas. É os crentes que estão bêbados. Os crentes estão bêbados. Futuriza a palavra é uma palavra que Tiago está falando com os judeus ali. Está próximo, a vinda dele está próxima, está às portas. E 2000 anos se passou e nada. Para nós encerrar hoje com todas as sortes de bênção, abra sua Bíblia em Efésios. Efésios, capítulo 3, versículo 20. É um versículo só. Versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera onde? No pastor? Na profetisa? Não, meus amados, me ajuda aí. Se o poder, o pastor disse que é o anjo de Deus, o poder está com ele, é preciso eu ir lá bajulá-lo para ele receber alguma coisa. Então a palavra aqui está errada. Né? Vou até ler de novo. O versículo 20, né? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em quem, meus amados? Em nós, em mim, em você. Agora os pastores, eles sequestram essa palavra e diz que o poder está em quem? Neles. Eu preciso lá ir atrás dele. Se vê só, meus amados. Então, meus amados, esta é a palavra que liberta das mãos dos lobos, das unhas dos lobos. E eu aceito essa palavra. Então, se você aceita, é porque você é uma pessoa que já está liberta das unhas dos lobos. É uma pessoa cristã, vive a sua vida 100% cristã, obedecendo a palavra de Cristo. Amém? Então sejam todos abençoados pela graça de Cristo em todas as áreas da sua vida, não somente hoje, mas para todos os dias da sua vida. Amém? E até o nosso próximo encontro, que se dará quarta-feira, a partir das 19 horas. Amém? Até lá.